Olá, galera do sexto ano. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estou muito feliz com as nossas interações, com as nossas conversas, de receber as tarefas de vocês, ver o desenvolvimento, aprender junto com vocês. Estou realmente muito contente com o trabalho que a gente tem feito. Continuem assim e. Peraí. Continuem assim, que tá muito legal. Tô aprendendo muito, tô vendo que vocês estão aprendendo muito também. Pessoal, a gente vai continuar hoje com os textos jornalísticos, mas vamos começar com a leitura de prática de fluência, né? Antes disso, eu vou falar qual a habilidade que a gente vai trabalhar. A gente vai estabelecer relação entre diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia. E aí é interessante esse texto porque, de certa forma, ele fala de um fato, né? A gente não sabe se é verídico ou não, mas é um fato, assim como as notícias também trabalham com o fato. A gente vai fazer a primeira leitura. E eu gostaria de falar que vocês estão com uma leitura fabulosa. Quem mandou a leitura, gostei da entonação. Teve gente que dramatizou e tudo, fez vozes. Adorei. Então vamos continuar praticando, porque esse momento da prática de leitura é para isso mesmo, para a gente aperfeiçoar nossas habilidades de leitura. Tanto da oralidade, né? De respeitar a pontuação, de fazer as entonações, dando significado para as frases, como também na interpretação. Porque a leitura não é só transformar as letras que estão escritinhas em som, mas tem também um significado que a gente pode aprender e interpretar e que atravesse a gente, faça parte da nossa construção enquanto ser humano, cidadão, tá bom? Então vamos lá? A primeira leitura vocês escutam e a segunda a gente lê juntos, tá bom? Mas prestando bastante atenção. Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Um homem de 50 anos assaltou um ônibus em Porto Alegre. O homem era um ladrão muito educado. O ladrão entrou no ônibus 178 com um revólver na mão. O ladrão entrou no ônibus às 10 da manhã de domingo. Ele disse: Senhoras e senhores, me desculpem por assaltá-los, mas meus filhos precisam comer. Por favor, ponham todo o dinheiro dentro deste saco. Uma passageira que estava no ônibus disse ao Jornal do Brasil que todos deram o que tinham. Antes de ir embora, o homem agradeceu e disse: Tenham todos um bom dia. Texto de Carla Almeida e Bernardo Esteves. Agora vocês comigo, ok? 1, 2, 3. Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Um homem de 50 anos assaltou um ônibus em Porto Alegre. O homem era um ladrão muito educado. O ladrão entrou no ônibus 178 com um revólver na mão. O ladrão entrou no ônibus às 10 da manhã de domingo. Ele disse: Senhoras e senhores, me desculpem por assaltá-los, mas meus filhos precisam comer. Por favor, ponham todo o dinheiro dentro deste saco. Uma passageira que estava no ônibus disse ao Jornal do Brasil que todos deram o que tinham. Antes de ir embora, o homem agradeceu e disse: Tenham todos um bom dia. Carla Almeida e Bernardo Esteves. Então, pessoal, aí a primeira pergunta que a gente fez é: qual é o tema desse texto? Né? Desse poema? É um poema? É um poema narrativo, né? Conta uma história, narra uma história. Exatamente. Muitos de vocês falaram que o tema
é o fato de um ladrão ter ido fazer um assalto, né, e deu uma aula de educação. Foi um ladrão muito educado. E aí depois a gente conversou sobre o que cada um achou e a gente trocou ideias, fez reflexões, né? E a gente é um texto que traz bastante reflexão mesmo, né? Traz uma reflexão sobre uma outra visão sobre o ladrão, por exemplo. Alguns falaram, outros falaram que não acharam nada bacana, que ele foi muito educado, mas que ele fez uma coisa que não era certa, né? E faz a gente refletir, porque quebra as nossas expectativas, né? A gente não imagina um ladrão, o senso comum não imagina um ladrão educado. O ladrão, antes de ser ladrão, é uma pessoa, né? E o que esse texto faz? Ele aproxima a gente desse ladrão. A gente percebe que ele tem filhos, que ele passa fome, que ele tem cuidado com o seu filho, que ele, por mais que esteja fazendo uma coisa que não é bacana, ele trata as pessoas com respeito, né? E isso nos faz refletir, porque quebra as nossas expectativas, né? Então, esse é o efeito, um dos efeitos que esse texto tanto o tema como a forma que ele é construído traz para a gente, né? E o interessante é que a gente está conversando sobre texto jornalístico e esse poema ele traz um fato, né? A gente não sabe se é um fato verídico ou não. Poderia esse texto estar num jornal? Poderia, né? O jornalista poderia ter feito um texto em forma de poema, embora não seja usual, ele poderia ter feito. Mas para ele se transformar em notícia, para ele ser uma notícia, ele tem que ser um fato verídico. Então, talvez se tivesse no jornal, com uma introdução, explicando, ou então que a gente soubesse que o jornalista tem esse estilo de contar os fatos, então a gente poderia saber que é uma notícia. Mas nesse caso, como está em outro contexto, a gente não pode, não vê como notícia. É um poema, é uma história, pode ser uma ficção, né? E então vamos falar um pouco de textos jornalísticos. A gente já viu as notícias, não foi? A gente já viu as reportagens. Ontem vocês viram a reportagem, vocês não me falaram se vocês acharam bacana ou não. Então, qualquer coisa, bota lá no WhatsApp se vocês gostaram da reportagem de ontem. Tinha o tema da negritude, né? Da resistência através da estética. Então, um tema mais amplo era a negritude e o aspecto que ele trabalhava era o aspecto da reportagem era a resistência através da estética, né? Estou falando isso porque mais na frente a gente vai falar de tema e de aspectos para fazer uma reportagem. Já adiantei o que vai ser a nossa tarefa. Então, tem a entrevista, que vocês já devem ter visto. Tem o editorial, que é um texto que normalmente tem no começo do jornal, da revista, que fala do ponto de vista, um posicionamento desse veículo de comunicação. Tem crônica, que a gente trabalhou. Eu vou falar rapidinho, porque tem muita coisa ainda para a gente trabalhar. Tem resenha, artigo de opinião, carta do leitor, charge. Então, só para listar alguns, tá? Mas a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ver uma fotoreportagem. Vocês já viram uma fotoreportagem? Eu acho que vocês vão adorar. Ontem a gente viu uma reportagem em vídeo, né? E hoje a gente vai ver uma fotoreportagem. E aqui está.
É aqui o jornal O Povo, tá? Nesse site aqui. E o título da fotoreportagem é Fotoreportagem, a pandemia e o cotidiano das comunidades. O fotógrafo do O Povo, Fábio Lima, retrata moradores das quadras do Titanzinho, e do campo do América no contexto da crise sanitária. Então, temos aqui o título principal e o título auxiliar. Lembra que a gente conversou? Por Silvia Bessa. Então, a Silvia Bessa é a jornalista que vai contar pra gente essa história. Através das fotos do Fábio Lima. Aí começa aqui com uma foto de umas crianças brincando. E aí a legenda aqui embaixo, ó, comunidade do Titanzinho durante a epidemia do coronavírus em Fortaleza. Foto do Fábio Lima, O Povo. A rua é quase mais um cômodo da casa. Lugar de estender o varal, com roupas, de deixar as crianças brincarem, de ninar os menores, de fumar um cigarro. As imagens registradas pelo fotojornalista Fábio Lima, em 3 comunidades pobres cravadas na Regional 2, a mais nobre de Fortaleza, confirmam: para muitos, a vida não cabe no espaço urbano que lhe foi reservado. As fotografias das comunidades das quadras do Titanzinho e do Campo do América foram capturadas nas últimas semanas, quando, diante do avanço da pandemia na capital, estado e município, decretaram medidas mais rígidas de isolamento. Alguns usam máscara, agora obrigatória. Mas a contradição está exposta na proximidade dos domicílios, na impossibilidade de distanciamento em becos e travessas, no intenso movimento de trabalhadores, elementos que tornam os moradores mais vulneráveis ao novo coronavírus. As fotografias de Fábio Lima dizem, por fim, da necessidade de medidas específicas nos territórios pobres para conter o avanço da pandemia. Então, vai começar a fotoreportagem aqui. A Silvia Bessa, ela faz uma introdução explicando o que a gente vai ver, na verdade, né? Então, ela fala da condição das comunidades mais pobres na pandemia, porque as casas são muito juntas, porque as crianças precisam de espaço para brincar e como que isso acontece. A gente vai ver agora como é que isso acontece. Aí, gente, é muito importante numa fotoreportagem ter a legenda, ó, para ler o que está escrito. Então, comunidade do Titanzinho durante a epidemia do coronavírus em Fortaleza. A gente fica sabendo que é em Fortaleza, né? Aqui, comunidade das quadras na Aldeota. Olha só como são juntas as casas, como ela falou, as roupas penduradas, né? Comunidade das quadras do Santa Cecília durante a epidemia de coronavírus em Fortaleza. O pessoal abastecendo de água, de gás. Dar mais destaque, deve ser o nome dessa foto, né? Então tá o menino na bike, na bicicleta, com uma bandeira do Brasil. E olha essa foto que interessante, é o contraste, né? Aqui a sombra e lá atrás claro. As imagens falam muitas coisas, né? Aqui, ó, dar mais destaque. Fortaleza, Ceará, Brasil. Aqui a data, Comunidade das Quadras, foi 13/5. Foi em maio, então faz 2 meses, fazendo 2 meses, mais de 2 meses, né? Aqui, aquele mesmo local. Aqui em Fortaleza, Comunidade das Quadras.
a senhora limpando com provavelmente álcool gel ou cloro, né? Água sanitária. Aqui deve ser o pai com o filho tomando um ar do lado de fora. Aí a gente vai interpretando, né? Eu tô falando aqui, vocês estão vendo, eu tô falando o que a gente está vendo, né? Aqui em Fortaleza também, em outra comunidade. Tá vendo? As fotos, elas falam por si. A gente vê que as pessoas estão com máscara, então a gente sabe que é na pandemia, né? Aqui a gente sabe que as pessoas estão do lado de fora da casa, né? Conversando. Ali, essa daqui é aquela foto, eu acho que tinha, por isso ela dar mais destaque, estava mais próxima, né? Então, aqui, tá vendo como a gente vê a proximidade, né? Que as ruas são estreitas, uma casa bem do lado da outra, crianças brincando, pessoal pendurando a roupa, os cachorros, as pessoas talvez indo para o trabalho, né? Então é isso. Eu queria mostrar para vocês essa foto-reportagem, que eu achei muito interessante. Essa outra forma, né, da gente noticiar as coisas, a gente mostrando fotos, e é então importante botar aquela introdução para contextualizar, falar, lembra das histórias do lead? Falar onde, quem, quando, por quê e o que, né? Aí, galera, agora a tarefa é uma proposta, tá? Uma proposta de produção da pauta. Então, a gente não vai produzir ainda. A gente vai fazer o roteiro da nossa produção. Eu vou sugerir 2 temas, aí vocês vão escolher. Se vocês querem fazer resistência frente ao racismo ou pandemia. Cada um escolhe o tema que vai querer. Depois que escolher o tema, o que vai fazer? Vai pensar um aspecto desse assunto. Como assim um aspecto? Pandemia. Tem muito assunto pandemia. Então vocês vão pegar, tipo, saúde mental em tempos de pandemia. Pode ser um assunto. Aí esse, por exemplo, vai ser o título provisório, que vai ajudar vocês a se orientarem. Quando vocês estiverem fugindo para outro lugar, lembra, não, tem que falar de saúde mental em tempos de pandemia. Ou então, aula remota em tempos de pandemia. Ou então, animais em tempo de pandemia. Resistência frente ao racismo, o que a gente pode falar? Manifestações contra o racismo que aconteceram, pode falar sobre isso, ou então que tipo de manifestações contra o racismo tiveram já em Teresina, pode especificar um lugar. E aí, depois que vocês escolherem o aspecto que vocês vão trabalhar, que vai ser que já faz um títulozinho, pode ser provisório, só para orientar. Vocês vão escolher se vocês querem fazer uma reportagem escrita, uma reportagem gravada, áudio ou vídeo, poderia ser para rádio ou para TV, né? Ou para a internet, ou uma foto-reportagem como essa que a gente viu. Aí depois que você definir isso também, você vai estudar o tema. Não é porque a reportagem a gente se baseia, né, em fatos reais. A gente pode opinar ali numa reportagem, que o autor tem essa liberdade, mas a gente tem que estudar, porque a reportagem normalmente ela mostra vários pontos de vista, né? Não só um, para a pessoa que está vendo,
poder entender toda a situação e fazer sua interpretação. Mas é muito importante que muitos pontos de vista sejam dados. Aí você vai definir aonde você vai estudar, recolher, verificar informações, dados e imagens. Então, vai ser um momento de pesquisa, vocês vão apurar aqueles fatos. Gente, importante. Por que eu digo verificar? Porque a gente tem que ver se aquilo é verídico ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Não é toda informação que chega na gente que é verdadeira. A gente tem que analisar a fonte. Tem muita fake news, lembra que a gente já conversou sobre fake news? Então, pode ter fake news, então a gente tem que verificar se aquilo tem credibilidade ou não, se é um veículo que tem credibilidade, se eles estão dando referência. Quando a gente tem dúvida, é bom, não só quando tem dúvida, não, vem mais de um lugar sobre a mesma notícia. E aí, essa é a tarefa. Ali é uma pré-tarefa para vocês pensarem o que vocês vão fazer. Depois que vocês pensaram, aí vocês vão botar no caderno de vocês. Pauta. O que é a pauta? Vai ser o roteiro. Qual é o assunto que vocês vão falar? Aí vocês vão colocar o título provisório, que é o aspecto do tema que vocês vão trabalhar. Aí vocês vão colocar embaixo. Vai ter foto? Qual foto poderia ser? Você que vai tirar? Você vai tirar de algum lugar? Vai ter vídeo? Onde o que você vai gravar? Aí, sugestão de fontes a serem buscadas, sugestão de perguntas. Sugestão de fonte. Da onde você vai tirar isso? Vocês já viram na aula de história sobre fontes, né? Vai ser livro, vai ser site, vai ser vídeo, vai ser... Vocês vão fazer entrevista? Se vocês forem fazer entrevista, é bom fazer um roteirinho antes, né? O que você quer perguntar para essa pessoa que você vai entrevistar? E aí vocês vão fazer as sugestões de pergunta. Gente, é muito importante a gente estar sempre aberto para ouvir e para mudar de ideia se aquilo que a gente ouvir fizer sentido, né? Porque muitas vezes um repórter, ele vai num lugar, ele quer escutar aquilo, ele nem realmente escuta o que a pessoa quer dizer, porque ele já tem uma ideia formada sobre aquilo que ele foi pesquisar. Como a gente já conversou, e muitos aqui falaram que gostariam de ser jornalistas e tal, quando a gente fez aquelas perguntas. Todos nós podemos fazer uma reportagem, todos nós podemos fazer uma notícia, mas com muita responsabilidade, tendo apreço pelas informações verídicas, pelas informações que a gente possa saber de onde elas vêm e a gente falar de onde elas vêm. E aí, gente, quando estiver fazendo essa pesquisa, anota as fontes para poder depois dar a referência, porque isso dá credibilidade para o texto de vocês. As pessoas, como eu estou falando, quando a gente vai pesquisar, a gente quer poder confiar naquela fonte que a gente está indo ver, né? Então, que as pessoas, quando venham ver o nosso material, a nossa produção, possam também confiar, falar assim, peraí, ele falou que viu isso nesse lugar, deixa eu ver se está escrito lá mesmo, se é essa a data mesmo. Tá bom, galerinha? Então, aguardo essa parte aqui, tá? Vocês vão fazer agora a pauta, vão escrever o título provisório, vão ver se vai ter foto, vão ver se vão fazer foto-reportagem ou gravada por áudio ou vídeo, ou se vai ser escrita. E aí vão decidir o que vocês vão usar de imagem, vão decidir
aonde vocês vão estudar, que fontes vocês vão usar. E já podem começar a pesquisa e já começam a anotar coisas que na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai organizar todo esse material que vocês conseguiram. Tá bom? Muito bom, estou super empolgada com esse trabalho que a gente vai fazer. Beijo grande!